Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Nós vamos ler o de número 103. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da tua palavra, nós nos encontramos nessa manhã. E nós sabemos, ó Deus, que ela foi inspirada pelo Teu Espírito, é a palavra do Senhor. E, portanto, ó Deus, nós carecemos da ação do Teu Espírito. Ilumina, ó Deus, a nossa mente, abra o nosso coração e aplique a Tua palavra em nós, trazendo, ó Deus, refrigério, trazendo mudança na nossa vida, na nossa perspectiva. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ver a vida, ó Deus, de acordo com aquilo que a Tua palavra nos diz. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos hoje lembrando sempre dos dias das mães. Eu quero hoje primeiro fazer uma aplicação direta às mães, mas nem por isso. A palavra do Senhor, ela se aplica apenas diretamente, mas a todos nós aqui presentes, falando um pouco a respeito da graça de Deus e das faces dessa graça de Deus. Nós falamos muito a respeito disso. Graça é um termo que é muito fácil, né, no nosso cotidiano, na nossa boca. Nós falamos muito a respeito da graça, mas muitas vezes nós não paramos para perguntar a respeito dessa graça de Deus, como que ela se manifesta, como que ela se aplica na nossa vida, como que nós vivemos isso, e como que nós podemos meditar a respeito da graça e sermos transformados por meio delas.
Nós temos nesse texto um salmo de Davi, uma abordagem falando a respeito de alguns aspectos dessa graça de Deus, ou de perspectivas dessa graça, ou seja, que ela é a mesma graça que foi revelada por Deus, essa graça mesmo atuante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Portanto, nós não temos como falar a respeito de graça apenas a partir do Novo Testamento, mas a graça de Deus, ela se revela desde a sua criação. Portanto, nós precisamos nos perguntar o que significa essa graça. E eu quero dividir aqui em 4 fundamentos que nós temos a respeito, ou 4 faces da graça do Senhor. Nós temos aqui no texto falando a respeito do alcance dessa graça. Qual é o fundamento da graça de Deus? Quais são os resultados dessa graça? E, por fim, a confiabilidade da graça do Senhor. Então, ao olhar para a palavra do Senhor, nós vamos perceber no Salmo 103 que Davi nos liga a essa graça de Deus revelada por Deus, e ele nos chama sempre a olhar para isso. Se você notar no início do texto, que é como uma introdução àquilo que ele está por dizer, ele diz, assim como ele termina o texto com a mesma sentença: bendiga a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então ele diz: bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Quais são esses benefícios? Esses benefícios estão ligados diretamente a essa graça do Senhor. Perceba então aquilo que ele começa a falar a respeito do alcance dessa graça. Como que essa graça nos alcança? Quais são esses benefícios dela na nossa vida? Quão grande é a graça de Deus? Ele diz, então, do verso 3 ao verso 5, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você vai notar muito bem que é de propósito aqui que Davi, ao escrever a respeito da graça do Senhor e dos benefícios da graça do Senhor, ele começa a repetir termos, ele repete isso de maneira intencional. Então ele usa a palavra todos aqui, que atravessa o verso 2 até o verso 3, ele diz: não se esqueça de todos os seus benefícios, quem perdoa toda a sua iniquidade, quem cura todas as tuas enfermidades, porque o texto ele vai se repetindo nos seus termos do começo até o fim. Então a ênfase de Davi ao escrever e meditar a respeito dessa ação de Deus, ele coloca algo que é uma categoria universal, ele fala toda, ou seja, tudo mesmo, de algo completo, de algo perfeito. Isso tudo está ligado ao nosso Deus. Mas você nota que a primeira coisa que ele faz no texto é mostrar que, em meio a tudo isso, ele vai diferenciando as primeiras ações da nossa vida, que com aquilo que a palavra de Deus coloca tudo debaixo de um nome, que é pecado. Pecado. Mas se você perceber no texto, ele fala de iniquidades, é ele quem perdoa as tuas iniquidades. A palavra de Deus nos fala do perdão dos pecados, no texto também. E lá no final ele fala das nossas transgressões. Tudo isso está ligado à mesma coisa que nós sabemos que é pecado. Pecado é você fazer aquilo que desagrada ao Senhor, de maneira consciente, porque nós fazemos sim, por causa daquilo que há em nós, dessa lei gravada. Quando nós pecamos, não tem como falar: olha, eu pequei porque eu não sabia exatamente. Nós pecamos sim, por causa da nossa natureza, mas a palavra de Deus faz uma distinção de tudo isso. Quando ele fala de iniquidade, está ligado àquela maldade profunda em nosso coração. Quando ele fala de transgressão, ele está falando de um ato consciente, premeditado. Quando nós pecamos de forma premeditada, não tem algo maior do que essa expressão diante de Deus, de muitas vezes de ofensa à santidade de Deus, do que a transgressão. Porque a transgressão é quando nós
planejamos pecar, quando nós fazemos tudo isso de maneira bem consciente, sabendo que é pecado, mesmo assim nós o fazemos esquecendo que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos diante da face de Deus. Portanto, a transgressão é algo completamente ofensivo a Deus. Só que aí a palavra de Deus nos fala do alcance dessa graça. Essa graça, ela alcança de todas as formas o pecado ou a manifestação do pecado. A graça também, ela lida tanto com a vida quanto a morte. Se você notar no texto, ele coloca esses dois contrapontos. Então ele diz: quem da cova redime a sua vida, mas ele também diz que é ele quem, da mesma maneira, é ele quem sara todas as suas enfermidades. Nós estamos diante daquilo que conduz tanto na vida quanto para a morte. Portanto, a palavra de Deus nos fala que essa graça de Deus, ela nos alcança, né, do começo até o fim. É questão de vida e é questão de morte. Tudo isso está dentro desse escopo geral que nós falamos, que é graça de Deus. Tudo isso está dentro aqui daquilo que é essa manifestação da graça de Deus. Portanto, a graça de Deus, ela é abrangente e a sua necessidade não pode esgotar a providência da graça de Deus ou a nossa necessidade, como muitas vezes nós chegamos a imaginar que essa graça talvez não esteja nos alcançando ou não esteja abarcando aquilo que de fato eu precise. Quando Paulo fala a respeito da manifestação de Deus na nossa vida por meio da graça, ele diz que o Senhor literalmente abastecerá todas as vossas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Ou seja, nada escapa daquilo que Deus pode fazer pela nossa vida e daquilo que significa graça de Deus. Portanto, é Ele quem nos salva, é Ele quem perdoa, é Ele quem nos limpa, é Ele que nos guia, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra, é Ele que vai curar, é Ele que nos leva até o fim daquilo que é proveitoso, como a palavra de Deus nos diz. Portanto, o alcance dessa graça, ela simplesmente abarca tanto a vida quanto a morte, do começo até o fim. E no meio de tudo isso, essa graça do Senhor revelada a nós, ela não olha, muitas vezes, aliás, Cristo Jesus vê, Deus olha, percebe tudo aquilo que nós fazemos, mas a redenção em Cristo Jesus, ela abarca tudo isso que nós fazemos. Portanto, nós temos que admitir, sim, que muitas vezes nós pecamos de diversas maneiras e de diversas formas. E nós o fazemos conscientes diante de Deus. Mas ao olhar para aquilo que a palavra do Senhor nos diz, a graça do Senhor, ele abarca tudo isso também. Mas há uma segunda coisa que o texto nos mostra. Qual é o fundamento, então? Como que nós podemos nos fundamentar, ou quão profunda é essa graça? Quais são as raízes dessa graça? Porque na nossa maneira de relacionar, na nossa vida aqui uns com os outros, muitas vezes nós temos percepções ou limites que nós temos muitas vezes de atuação diante uns dos outros, e às vezes nós colocamos isso também para Deus, como se Deus tivesse esses limites todos, né, para que pudesse agir em nosso favor. Mas quais são esses fundamentos? A palavra de Deus nos fala, olha, a partir do verso de número 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo, misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, e nem conserva para sempre a sua ira. O fundamento da graça de Deus está exatamente naquilo que ele já fez, na sua redenção. Perceba então que Davi liga a graça de Deus com o ato redentivo. Ele liga a graça do Senhor, né, esse fundamento, aonde está enraizada a graça do Senhor? No evento redentivo. Então ele diz que foi ele que manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Se nós lembrarmos aqui, Davi está relacionando a graça do Senhor, ou esse fundamento da graça do Senhor, com aquilo que Deus fez ao seu povo, libertando eles da escravidão do Egito.
logo a seguir nós vamos perceber na palavra de Deus que esse momento na história do povo do Senhor se aplica à nossa vida da mesma forma, ou seja, nós fomos tirados da escravidão do pecado e transportados agora nós estamos indo em direção à nossa terra, portanto, da mesma maneira, libertando do Egito. Mas para Davi agora, ao olhar para tudo isso, ele olha na perspectiva de um ato redentivo de Deus. Então ele volta à história de Deus libertando o seu povo da terra do Egito. Hoje nós já temos o ato redentivo completo. Aquilo que aconteceu de libertar o povo de Israel da terra do Egito apontava para aquilo que Cristo Jesus faria por toda a humanidade. Portanto, esse sacrifício de Cristo Jesus é aquele que abarca o pecado tanto desse povo desde a saída do povo de Israel até nós. Portanto, hoje, ao lembrar da graça de Deus, qual é o fundamento dessa graça? Quão profunda é essa graça de Deus? Comece a olhar para a graça de Deus na perspectiva daquilo que Deus realizou. Ou seja, Ele cumpriu aquilo que Ele vem falando desde o início. Portanto, quando Cristo Jesus morre, nesse ato redentivo agora completo, nós precisamos ligar esses atos da bondade do Senhor, daquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Ele cumpriu em Cristo Jesus, assim como Davi lembra daquilo que Ele fez a Moisés e aos filhos do Senhor. Por isso ele começa falando da fidelidade de Deus, e isso está ligado à história do Êxodo, como eu já falei. Êxodo no capítulo 34, no verso 6, Deus explica por que Ele age para salvar, e assim Davi está citando exatamente o capítulo 34 de Êxodo, versículos de 8 e 9, quando ele diz: o Senhor é misericordioso e gracioso, abundante em seu amor firme. É aquilo que Êxodo diz. Davi está lembrando exatamente disso aqui, daquilo que Moisés está dizendo, quando está fazendo um resumo de tudo aquilo que tinha acontecido. Então Davi lembra disso, e falando a respeito desse amor leal, ou desse amor firme, ele está falando a respeito então de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Hoje muito mais nós, quando muitas vezes nas nossas lutas, dilemas da nossa vida, das nossas angústias, quando nós começamos muitas vezes a duvidar do alcance dessa graça de Deus, se Deus de fato está olhando para nós, nós precisamos voltar ao maior evento redentivo, que foi Cristo Jesus ter morrido por mim e por você. Portanto, nós não podemos duvidar daquilo que Deus pode fazer. Se nós perguntássemos então para nós hoje o que é Deus, né? Se a gente fizesse essa pergunta, eu sei que como presbiterianos a gente ia voltar ao catecismo e a gente diria: Deus é um Espírito infinito, eterno, imutável, em seu ser sabedoria, poder, santidade, justiça e bondade. Mas se você perguntasse para aqueles que estavam alcançados por Deus ali no Antigo Testamento e perguntasse: quem é Deus para você? Ele responderia: Deus é aquele misericordioso, gracioso, lento para ir e abundante em seu amor firme. Essa seria a declaração daquele alcançado por Deus. Portanto, essa é a raiz da graça. A graça de Deus está enraizada no seu próprio amor redentivo e naquilo que Ele cumpriu. Naquele tempo, Davi, olhando para trás, a olhar para todos os sacrifícios, o cordeiro sendo morto, a Páscoa sendo estabelecida, ele está olhando para tudo isso nesse ato redentivo do Senhor. Mas hoje, nós podemos olhar para aquilo que se cumpriu, para Cristo Jesus, Cordeiro perfeito, que morreu por mim e por você. Mas em meio a tudo isso, nós ainda temos o Evangelho sendo anunciado aqui, né? Ou seja, o amor do Senhor sendo revelado a nós, e que Davi está olhando para isso, dizendo: Ele é longânimo, Ele é assaz benigno. Então ele diz: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Nem conserva para sempre. Diante desse Deus que nos livra de todo pecado, iniquidade, de transgressão, de tudo aquilo que nós fazemos por causa de Cristo Jesus, a palavra de Deus nos garante, então, qual é o fundamento de tudo isso?
sim, Deus não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. A palavra de Deus ainda nos ensina, se esse é o fundamento da graça, qual é o resultado de tudo isso? Olha aquilo que diz a partir do verso de número 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoantes as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O que Deus faz com a nossa vida, com os nossos pecados? Primeira coisa é que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, completamente diferente de nós. Eu sei que nas nossas relações nós comparamos sempre, e muitas vezes na nossa sociedade nós temos uma característica de muitas vezes colocar o amor de mãe de forma completamente redentiva, ou muitas vezes até acima do amor de Deus. Eu sei que sim, é muito grande, é completamente diferente, mas ele não é acima desse ato de amor do nosso Deus. Portanto, muito mais do que uma mãe ama o seu filho, muito mais o Senhor, nosso Deus, nos ama. Se a gente pode medir isso, portanto, saiba exatamente isso, porque nós temos dificuldades, mesmo para com os filhos, em atos dos nossos filhos, nas suas atitudes diárias, na forma como se porta, continuamos amando, mas nós sabemos que o nosso amor, ele tem, de certa maneira, ele é atingido pelo nosso próprio pecado, e nós temos variações nesse amor. Mas a palavra de Deus fala que não, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. E Ele também não nos retribui consoante as nossas iniquidades. E aí a comparação. Se você quiser entender tudo isso, a palavra de Deus então começa a usar metáforas para ser mais didático. Então ele diz, se você puder medir o céu da terra, assim é o tamanho da misericórdia do Senhor. Aquilo que o salmista está dizendo, e a poesia hebraica tem essa forma de comparação, de fazer comparações, ele está colocando algo que você não consegue medir. De forma nenhuma você consegue medir a misericórdia do Senhor para com aqueles que o temem. Mas aí ele também começa a colocar os dois pontos para o lado. Então ele diz, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, colocar no lugar completamente que você não consiga nem ver mais. Esse é o resultado da graça do Senhor. E é isso que Deus nos faz. É isso que Ele faz nas nossas vidas e na nossa caminhada, na forma como o Senhor age na nossa vida, no dia a dia. E assim Paulo reflete sobre isso lá em Romanos, no capítulo 5, falando desse custo infinito, do valor infinito. Então ele fala, Deus demonstra seu amor por nós, em que ainda, no fato de ainda sermos pecadores, Cristo Jesus morreu por nós. Perceba então que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, Cristo Jesus não morreria por mim e por você. Ele olharia para isso. Mas a palavra de Deus garante que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. E assim, diante de tudo isso, a palavra do Senhor começa a nos mostrar, então, como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece dos que o temem, e Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos conhece, portanto, aqui está a confiabilidade da graça do Senhor. Deus sabe a estrutura de cada um de nós, Deus sabe a estrutura física e emocional de cada mãe, em cada desafio e nas formas onde nós temos a nossa vida diária, naquilo que nós temos dos nossos desafios. Saiba que o Senhor conhece exatamente, perceba como Ele nos compara. Completamente diferente daquilo que a sociedade ela quer passar muitas vezes, principalmente para as mães, falando assim, olha, vocês são guerreiras. Né? Aí muitas vezes as mães falam assim, não, eu sou guerreira, mas será que guerreira mesmo? Será que eu tenho que ser guerreira mesmo? Será que eu sou obrigada a ser guerreira mesmo? Aí a palavra de Deus ela vem de maneira muito clara, falando, nós conhecemos você.
Deus conhece, eu te conheço. Então ele compara, olha, como a relva ou como a flor do campo que floresce, que, portanto, ela é extremamente sensível àquilo que possa acontecer, até o vento. O que é melhor para a minha vida e para a sua vida? Saber que Deus nos trata assim, sabe que nós somos frágeis, ou você querer se manter de maneira naquilo que a própria sociedade te diz? Não, você tem que ser muito forte, você tem que ser guerreiro, você não pode sucumbir a isso, você não pode demonstrar fraqueza. Aí vem a palavra do Senhor dizendo que Ele nos conhece. Graças a Deus por isso. Nós não podemos fingir não precisamos fingir diante de Deus, diante das dores e sofrimentos, chegar diante de Deus e falar assim, está tudo bem, Senhor, está tudo bem, eu aguento, pode mandar mais, pode fazer mais. Mas Deus nos conhece, e nós podemos chegar diante desse Deus, confiados na sua graça e de saber que Ele nos conhece. Então Ele sabe que nós somos completamente frágeis, como a relva, como a flor do campo. Aí Ele diz, soprando nela o vento, desaparece e não se conhecerá daí em diante. Deus sabe da nossa estrutura. Então Ele termina dizendo, a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. É esse amor que nós celebramos, é esse amor leal do Senhor, e a essa graça que o nosso coração deve estar firme, a nossa mente diante de tudo aquilo que nos acontece, nós precisamos fazê-la pensar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso, nessa manhã, ao concluir aqui, eu sei que todos nós temos os nossos desafios, cada família tem os seus próprios desafios. Muitas vezes nós encontramos pessoas extremamente cansadas diante daquilo que tem como desafio diário. Mas eu quero te pedir nessa manhã, olhe para a graça do Senhor, medite na graça do Senhor, perceba aquilo que Deus faz na nossa vida. Não olhe apenas para as circunstâncias que tem à sua volta, não olhe para aquilo que está aqui em volta, mas confie no Senhor. Qualquer que seja o desafio, muitas vezes nós temos tantos medos, temores. Quando olhamos para os nossos filhos, a gente começa a se perguntar, e aí, será que vai se perder? O que vai acontecer? Um dos desafios de mãe, muitas vezes, é olhar e falar assim, e se eu partir, o que vai ser dessa criança? Não olhe para a vida nessa perspectiva, olhe para a graça de Deus. A mesma graça que te abarca os seus filhos e os filhos da aliança, e Deus continuará cuidando de todos. Confie na graça de Deus, coloque sua vida na presença do Senhor e diante do Senhor, coloque os seus medos, os seus temores, mas olhe para aquilo que a palavra de Deus diz e termine todos os desafios ou os seus dias todos, olhando para aquilo que a palavra de Deus diz, e Davi está dizendo aqui no texto, bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares, bendize a minha alma ao Senhor. Que a nossa vida seja de louvor e glória ao nosso Deus, meditando sempre naquilo que é a graça do Senhor, e em momentos de fraqueza, em momentos de angústia, momentos onde muitas vezes, às vezes a gente quer correr e não sabe nem para onde. Corra para a palavra de Deus, olhe para a graça de Deus, medite na graça de Deus. É ela que pode nos curar, ela que pode nos salvar de nós mesmos, ela que pode nos dar alento e nos fazer entender que, acima de tudo, nós temos um Pai que olha para nós e sabe exatamente da nossa fragilidade. Que Deus tenha misericórdia de nós.